Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal Levian France. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre como foi e, de certa forma, como está sendo a minha receptividade aqui na França pelos franceses. Bom, em alguns vídeos na internet a gente vê alguns relatos, né? Não vou dizer que são muitos, mas a gente vê alguns relatos que dizem que é mais difícil desenvolver amizade com os franceses, ou que alguns deles são bem frios e tal, e que talvez seja difícil a receptividade dele com estrangeiros. Bom, eu vou contar para vocês como foi a minha experiência do ponto de vista da minha experiência mesmo, então pode ser que tenha sido diferente com outras pessoas, e então, só enfatizando que é o que eu estou passando aqui, então não é uma generalização. Desde quando eu cheguei aqui, desde o primeiro dia que eu pisei na França, eu tenho sido muito bem recebido. No Canadá eu fiz algumas amizades daqui, então eles me receberam aqui desde o primeiro dia. E não só com eles, quando eu cheguei na cidade aqui em Saint-Étienne, apesar da dificuldade da língua, que eu ainda não tenho domínio do francês, então eu fiquei muito preocupado como seria essa receptividade, principalmente pelo fato de eu não saber a língua, né? De não saber me comunicar tão bem. Então eu fiquei preocupado com isso, mas no final das contas eu tive algumas... Com certeza eu esbarrei com algumas pessoas que não foram tão pacientes, mas na maioria dos casos eu acho que as pessoas foram bem receptivas, bem pacientes, até como eu tentando entender meu francês, ou até algumas vezes simplesmente gostavam preferiam trocar, tipo, falar em inglês mesmo. Então assim, na universidade meu programa é todo em inglês, então isso facilitou muito pra mim, né, porque algumas pessoas perguntam: Levi, como tu foi pra França? Tu foi pra França pra estudar mestrado, tu nem fala a língua. Então o mestrado aqui ele é internacional que eu faço, então todo o programa é em inglês, então pra mim isso já facilitou bastante. Mas fora da universidade é que é o negócio, né, que é onde eu teria que falar francês, que eu tenho que falar francês mesmo, ou entender pelo menos. O que eu senti assim, mais necessidade foi quando você sai para bares, ou para restaurantes, ou para qualquer outro lugar que você tem que ter uma interação, de certa forma, com atendimento. Eu acho que é o que deixou mais assim, o que eu tive mais de dificuldade, e o que eu senti uma certa diferença, que eles foram super gente boas aqui. Acho que talvez porque também é uma cidade pequena, eles são mais bem receptivos. Eu não sei se isso é em todas as cidades pequenas, ou se nas cidades grandes aqui isso é diferente. Mas o que eu notei foi que nos bares, às vezes, tem algumas pessoas sem paciência para tentar entender o teu francês, ou elas não sabem, algumas pessoas não sabem inglês, então fica meio que difícil. Então, o que eu notei no geral foi que, de certa forma, você é um pouco mais bem tratado quando você fala a língua, ou quando você pelo menos mostra um esforço para tentar falar a língua. Eu acho que eles demonstram um pouco mais assim de um atendimento melhor. Mas no geral, eu acho que eles tanto em bares quanto em universidade, têm sido muito bem receptivos. Então, se você está pensando em vir aqui para a França para passar as férias, não agora, né, por causa do período de pandemia, mas para estudar, ou para, eu não sei, desenvolver a carreira profissional, com certeza o francês ele faz muita diferença, e até mesmo para você fazer amizade é um pouco mais difícil você fazer amizade se você não fala o francês. O que eu notei aqui foi que os jovens eles são mais abertos para praticar o inglês, mas só que nem todo jovem aqui, acho que nem todo jovem assim é tão receptivo em termos de ter que praticar ter que falar outra língua para poder se comunicar com você. Então aqui eu, tipo, como o meu programa todo é em inglês, todos os estudantes que eu estou no curso falam inglês, então eu não tive problema com isso. Então, para eu sair um pouco da minha zona de conforto e praticar um pouco do francês, eu acabei tirando a oportunidade, tendo a vantagem de conhecer muita gente que fala mesmo francês na universidade e na parte esportiva.
aqui na universidade a gente pode praticar esporte e acaba dando um pouco mais alguns pontos na média final do curso. Então, assim, eu acabei fazendo alguns colegas, principalmente quando é esporte que você pode jogar em time, então eles foram super bem receptivos. Mesmo eu lá travado no inglês, no francês, então teve gente que já queria praticar o inglês deles comigo em vez do francês. E aí, tipo, teve uma troca, o que é uma troca muito legal de certa forma de conhecimento, né? Você ajuda a pessoa, ela tá te ajudando a praticar outra língua e tu pratica um pouco, né? Então, acho que isso foi muito legal. Agora os esportes pararam por causa do período da pandemia, porque agora é verão. Então, quando as aulas retornarem no período de setembro, a gente retorna. Mas enfim, no geral, eu gostei muito e estou gostando bastante da receptividade deles. Eles estão sendo bem amigáveis e compreensíveis, mesmo com as minhas habilidades linguísticas não muito boas. Uma dúvida que pode surgir é qual o nível de francês eu vim pra cá. Eu estudei um pouquinho francês lá no Brasil, assim, 6 meses, e aí depois eu parei depois de um tempão. Eu estudei novamente mais 6 meses, mas sempre o básico 1. Acho que eu tô no básico 1. Eu fiz só o básico no Brasil, o básico 1, se não me engano. Mas por eu ter repetido, acho que o básico 1 e eu ter procurado também alguns sites online para estudo, eu acabei desenvolvendo um pouquinho mais. Então eu cheguei aqui, meu francês realmente estava muito emperrado, né? Mas eu consegui entender algumas palavras e à medida que eu fui, tipo, ouvindo, assim, absorvendo, acabou que agora eu entendo, assim, coisas básicas, comunicação básica, eu consigo me comunicar, mas às vezes realmente não dá pra entender nada. Enfim, eu vim com básico, só que eu fiz o teste aqui, a gente tinha que fazer um teste de nivelamento porque a gente teve ainda algumas aulas de francês. E deu em torno de B1 e B2, entre B1 e B2, que é tipo como se fosse intermediário. Isso só porque eu estudei o básico e estava usando aqueles aplicativos que todo mundo usa. E acabou me ajudando bastante, né? Agora tentar desenvolver mais ainda a língua. Então é isso, pessoal. Eu queria compartilhar com vocês, porque eu sei que tem muitos vídeos aí na internet que falam sobre como as pessoas têm sido recebidas aqui. E no meu ponto de vista, eu tô sendo bem recebido aqui em Saint-Étienne. Eu não sei se seria assim em Paris, mas eu sei que aqui, pelo menos, em Saint-Étienne o pessoal tem sido muito amigável, em Lyon também. Então, os franceses no geral estão sendo bem amigáveis. E é isso. O que pra mim foi mais um pouco de... Eu não diria que eu tive um choque de cultura, um choque cultural aqui na França, assim, se tem práticas tão diferentes da nossa, eu não diria assim. Se tem, assim, eu não cheguei a sentir muito, sabe? Eu sei que o que eu acho que ainda tive um pouco de dificuldade de me adaptar é o humor ácido de alguns franceses que tem um humor, nossa, mas isso também no Brasil, né? E tem umas piadas bem ácidas que eu ainda fico assim processando e fico, meu Deus. Mas enfim, ainda tô me acostumando com algumas piadas que vou te contar, às vezes tem umas piadas que são bem fortes. Mas tirando isso, eu acho que não tem um choque tão grande cultural. Talvez eu não tenha sentido tanto por eu já ter participado de outras experiências de intercâmbio, ficar distante do Brasil por mais tempo. Mas pra mim tá sendo uma experiência muito boa e eu tô gostando bastante de ficar aqui. Bom, acho que no geral a gente sempre vai ter pessoas que são agradáveis e pessoas desagradáveis, e pra minha sorte aqui eu tô tendo uma oportunidade de conhecer muita gente legal e não passei por experiências desagradáveis como estudante estrangeiro, como estrangeiro aqui na França. Ainda, né? Eu espero que não passe. Enfim, é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe com seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Peace!